Dia 30 de junho, segunda-feira, marca o final do contrato de Felipe Coutinho com o Vasco da Gama. A gente sabe, é claro, que há esse esforço da parte do Vasco, da parte do Coutinho pela permanência, mas oficialmente falando, nada resolvido, a coisa ainda acontece. Vamos à luta, a verdade é essa. Enfim, além disso, claro, outras informações importantes para a gente poder abrir essa semana da melhor forma possível. O último domingo não teve vídeo, justamente para a gente poder aproveitar com a família. Vamos ter um pouquinho de paz também, né? Vamos descansar um pouco aí, porque o Vasco ele consome muito a gente. Então, agora, esse descanso infelizmente acabou e vamos seguir aí com a semana. Fala Vascão, beleza? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal, e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o Vasco e sobre as principais notícias ligadas ao clube, dessa vez com relação à segunda-feira, dia 30 de junho. Estou gravando esse vídeo aqui, meio-dia e 48, portanto pode ser que alguma informação ou outra que eu entre aqui nesse vídeo possa ter alguma nova atualização. E diante disso, é claro, eu já aproveito para te convidar a seguir o Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG, porque por lá você vai ter acesso à informação mais fresca com relação ao Vasco da Gama. Mas, de fato, a principal informação de hoje é o fim do contrato do Coutinho com o Vasco. Cabe lembrar, eu falo de contrato, estou me referindo ao contrato de empréstimo juntamente ao Aston Villa da Inglaterra. O Coutinho tem contrato até meio de 2026 com o Aston Villa e ele está emprestado desde 10 de julho do ano passado ao Vasco da Gama. Esse empréstimo acaba hoje, dia 30 de junho, e agora o Vasco e o Coutinho tentam fazer algum contorno aí, enfim, administrativo para que ele possa permanecer no clube. Da parte do staff do Coutinho, a tentativa é de rescindir o contrato com o Aston Villa, porque assim permite que assine um vínculo ainda maior com o Vasco e não tenha, claro, que, enfim, dá uma certa satisfação ao Aston Villa mais à frente, quando de repente tiver que negociar um novo empréstimo, que seria o caso para essa solução sugerida pelo Vasco, que seria aí de estender esse empréstimo até dezembro desse ano, até dezembro de 2025, só que aí forçaria que, ao final desse ano, tivesse que novamente negociar esse empréstimo, e aí não é o ideal para o Coutinho, definitivamente, porque teria que, claro, novamente voltar a tratar esse assunto com a diretoria do Aston Villa. Detalhe importante trazido pelo Globo Esporte, a matéria feita por eles ali, de que o Aston Villa não tem o Coutinho nos seus planos, e não somente pelo aspecto esportivo, mas também pelo aspecto financeiro. Afinal de contas, o orçamento do Aston Villa será mais curto para a próxima temporada, em que não disputará a Liga dos Campeões. Nessa última esteve competindo na Liga dos Campeões, inclusive, detalhe aqui de nerd, venceu o PSG, que foi o campeão da competição, ainda na primeira fase, é claro, né? Mas, enfim, nessa próxima temporada não se classificou, não estará disputando a Champions League e haverá, então, aí uma redução do seu orçamento. O Coutinho, apesar desse imbróglio todo, treina normalmente nessa segunda-feira lá no CT Moacir Barbosa, tudo dentro do corriqueiro, dentro do esperado, porém, claro, esse imbróglio aí para poder resolver a situação do Cria com o Vasco. Até aqui, 44 partidas, 8 gols e 4 assistências, e dia 10 de julho, como eu mencionei há pouco, ele completa exatos um ano do seu anúncio como jogador do Vasco da Gama pela segunda vez, ele que defendeu as cores do Vasco até 2010, e aí se transferiu para a Inter de Milão, fez toda uma carreira na Europa, inclusive indo parar no próprio Aston Villa. Um detalhe importante sobre o Couto, e aí um detalhe mesmo de nerd, um detalhe bobo, uma coisa, assim, um detalhe detalhado, assim, uma coisa que não importa nisso, ele recebeu valores do Barcelona, agora, nesse último domingo, a informação do jornal Sport da Espanha, a gestão anterior do Barcelona, que era comandada pelo antigo presidente, enfim, claro, tinha dívidas em aberto com alguns jogadores, dentre eles o Messi, o Samuel Umtiti e o Felipe Coutinho, que recebeu então aí um montante referente a valores de salário, de direitos de imagem, enfim. Há quem diga que só o Vasco, só os clubes aqui do Brasil vivem esse tipo de coisa, mas não, cara. O futebol espanhol, o futebol europeu também vive isso, e o Coutinho tá aí sendo prova viva disso. Veja bem, o cara tá no Vasco da Gama recebendo valores do Barcelona. Olha que coisa curiosa, não é verdade? Né? Enfim, segunda-feira também marca o dia final, aliás, né, para a publicação do balanço financeiro da associação e da SAF do Vasco da Gama. Esse balanço ele foi publicado no mês de maio, incompleto, tá? E aí houve no próprio balanço a sinalização dessa data nova, esse novo limite de tempo para que fosse publicado. A gente fica aí na expectativa de ver essa publicação, a gente espera que seja feita, claro, devidamente, sem nenhum atraso e tal, enfim. E aí é isso, fica à mercê, claro, da diretoria, né? É muito importante essa transparência, saber sobre a saúde financeira do clube é fundamental para o torcedor ter aquela tranquilidade, não ter que se preocupar
se as coisas não estão sendo bem conduzidas. Eu não sou daqueles que seja desfavorável, claro, à gestão atual, enfim, já comentei algumas vezes aqui e tal. Assim, a gente muitas vezes recebe comentário ali na rede social do tipo assim, caramba, vocês estão jogando contra. A gente também de vez em quando recebe, caramba, vocês estão jogando a favor. Tipo assim, esses dias eu li um assim que falava, analisa Vasco, a página que se você não apoia o Pedrinho te bloqueia. Enfim, eu vou ficar na minha quanto a isso. A gente não tá nem de um lado nem do outro, a gente tá aqui para informar. E quando a gente emite alguma opinião, não é para favorecer ou desfavorecer, é para comentar de fato em cima do acontecimento, ignorando a pessoa que está envolvida nele. E nesse caso do balanço, poderia ser o Pedrinho, poderia ser qualquer pessoa. Eu viria aqui criticar esse atraso na publicação do balanço, não pode acontecer, pelo motivo que seja, cara. É importante ter isso daí muito bem feito, até porque a situação financeira e administrativa do Vasco, ela é muito delicada. Então eu entendo qualquer razão, eu não estou aqui para bancar entendido disso. Certamente o motivo pode ser justo, deve ser justo, mas eu acho que dentro do possível é preferível que você evite esse atraso na publicação. Mas enfim, vamos ver o que sai, né, e o que acontece. Temos até o fim do dia, como eu falei, meio-dia e 48 eu comecei, agora são meio-dia e 53, portanto 5 minutos aqui passados, a gente não foi publicado. Vamos ver se até o fim do dia vai ter sido publicado, e aí na rede social, mais uma vez, você vai poder acompanhar. Não menos importante do que tudo isso, cara, com relação ao nosso possível novo adversário, próximo adversário, que seria o Botafogo, no dia 12 de julho, tá? Tô falando, claro, adversário em jogos oficiais, porque ainda tem o Montevideo Wanderers nesse intermédio aí, nesse caminho, né? Mas o próximo dia 12 de julho seria a partida contra o Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Seria, então, o retorno do Botafogo ao futebol brasileiro. Porém, a partida no Google diz como adiada. No calendário da CBF está marcada para o dia 12, mas não tem definição de horário, não tem definição de palco, enfim. É uma coisa um pouco complexa. Antes de gravar esse vídeo, eu tentei entrar no site da CBF para poder acessar, para poder confirmar a informação ali. E o site está fora do ar, né? Então, assim, fica esse escuro. Mas, na teoria, se não for adiada, é a partida que o Vasco vai ter pela frente. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o técnico do Botafogo, Renato Paiva, foi demitido. Ele não chegou a enfrentar o Vasco na sua passagem de 4 meses, tá? Ele se despede após a eliminação do Botafogo no Super Mundial. A gente, como vascaíno, claro, assistiu a isso, enfim. E ele se despede, então, depois de 4 meses. E ele não chegou a enfrentar o Vasco, como eu mencionei. E, se você lembra bem, né, no confronto pelo Campeonato Carioca, a vitória do Vasco em São Januário por 1-0, quem estava na beira do gramado era o Cláudio Caçapa, que era auxiliar permanente do clube. Bom, a tendência é que se repita isso no próximo dia 12, porque o auxiliar permanente ainda é o Caçapa. E, na teoria, quando o técnico é demitido, como havia sido lá no começo do ano, né, o Botafogo estava sem técnico, enfim, tinha demitido o Carlos Leiria, enfim, e foi o Caçapa, a tendência é que de novo seja o Caçapa. Portanto, podemos ter pela segunda vez no ano Cláudio Caçapa treinando o Botafogo contra o Vasco. Isso quer dizer coisa boa? Isso quer dizer coisa ruim? Não sei, mas é um fato aí interessante e que definitivamente afeta a preparação do Botafogo para essa partida. E cabe lembrar, o Botafogo não terá Igor Jesus para essa partida contra o Vasco, ele que fez a sua última partida pelo Botafogo contra o Palmeiras. A tendência também é de que não tenha o zagueiro Jair, que havia aí um negócio em vista pela sua transferência ao Nottingham Forest. O lateral Cuiabano também havia essa negociação em vista. Eu admito que eu não estou inteirado dos detalhes. Pode ser que o Cuiabano só vá ao final do ano, realmente não sei dizer, não tenho essa informação precisa. E o zagueiro Bastos, lesionado, que já era desfalque há algum tempo e novamente será esse desfalque. Então, além, claro, da mudança no comando técnico, a tendência é por um Botafogo muito mexido. Mas a gente pincela tudo isso melhor mais à frente, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com um setorista do Botafogo para aquele nosso bom e velho tradicional pré-jogo. Enfim, eu fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. E eu, mais uma vez, vou recomendar as redes sociais do Analisa Vasco, @AnalisaCRVG. Não menos importante, claro, eu vou sempre recomendar a inscrição, o like e o comentário aqui nesse vídeo. A inscrição porque me ajuda, o like porque você passa para o YouTube e para o algoritmo o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais vídeos assim. E o comentário porque, claro, gera debate, eu posso saber a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Também recomendo o nosso site analisavasco.com, matérias muito interessantes e exclusivas, sempre sendo feitas por lá. E não menos importante, nosso grupo de WhatsApp, que vai estar aqui na descrição para você entrar e fazer parte da resenha conosco, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.